Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, 24º domingo do tempo comum, 44º encontro, estamos no ano B, São Marcos. Hoje deparamos com Jesus, que pergunta aos discípulos: quem sou eu? Quem é Jesus para os discípulos? Jesus é o Messias, servo fiel ao seu chamado e sua missão. Mesmo diante da perseguição, Deus é sempre seu defensor. Somos chamados não só ao discipulado, mas também ao apostolado. Chamados a seguir Jesus no caminho, no percurso que nos leva a Jerusalém. É uma disposição de vida para com Jesus. Não nos amedrontamos diante dos desafios e maldades humanas, mas seguimos conscientes de Jesus, a ponto de renunciar a nós mesmos. Fazemos o caminho da cruz com Jesus, ser capaz de morrer com Ele para com Ele ressuscitar, entregando nossa vida por Jesus e pelo Evangelho. A antífona de entrada tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 36, versículo 18. A igreja que se reúne em oração suplica ao Senhor Deus que lhe dê a paz. A esperança na certeza da presença divina é que nos faz experimentar esta paz, cuja origem vem de Deus, não dos homens. Daí, paz, Senhor, dai àqueles que em vós esperam. Assim o fiel vê confirmado a verdade dos verdadeiros profetas, anunciadores da verdade e do plano divino, a fim de que se reconheça que Deus falou pela boca deles, e que este profeta não é um falso profeta. Somos chamados a discernir a verdade, daquilo que vem anunciado pelos profetas. Ser capaz de discernir a verdade, para confirmar a veracidade dos profetas de Deus. E que Deus se disponha a se inclinar a fim de ouvir as preces do seu povo em súplica. De Israel, seu servo. Diz, então, escutai as preces do vosso servo e do vosso povo Israel. Com essa disposição, sustentados pela ação divina, portadora da paz, confirmados pela palavra, que Deus, Senhor, então esteja atento às preces do seu povo, a fim de que a Eucaristia seja sustentada pela esperança, portadora de paz. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 5 a 9. Estamos no segundo Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. É o Isaías da época do exílio da Babilônia. Encontramos o servo sofredor. O servo de Deus vem apresentado com traços firmes, vigorosos. Um servo que é fiel à missão confiada por Deus. Um servo fiel à sua vocação para a qual foi chamado. Vemos que, apesar de toda perseguição, de toda agressão e humilhação, este profeta, esse servo, nunca deixaria de ser vencido, pois ele vem sustentado nesta fé, na certeza de que não será abandonado pelo próprio Deus. Ele que tinha em Deus seu auxiliador. Essa certeza sustenta o servo sofredor, que não se deixa ser vencido pelo mal provocado pelos homens. Esta era a sorte dos profetas fiéis a Deus, mas que sempre cumpriram a missão divina até o fim e nunca deixaram de ser fiéis ao chamado divino, a missão confiada. Resistência e confiança andam juntas,
numa resposta fiel a Deus. O profeta fala o que Deus lhe transmitiu. O Senhor abriu-me os ouvidos. Diante do chamado divino, o profeta não resiste, porque Deus é mais forte do que ele. Não lhe resistir. Ele aceitou a missão. Faz lembrar Isaías, o profeta sofredor. Depois diz, nem voltei atrás. Como Jonas, profeta que fugiu de Javé, para não realizar a missão que Javé havia lhe confiado. Diante da violência sofrida, ele livremente enfrentou as afrontas. Oferecia as costas para me baterem, isto é, os açoites, e as faces para me arrancarem a barba. A barba era o sinal do respeito ao adulto, isto é, ele foi humilhado, desrespeitado. Ele manteve a resistência diante da violência e diz, não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas, isto é, da humilhação. Mas toda resistência era sustentada pela fé. Mas o Senhor é meu auxiliador. E é ele que dava força ao profeta para não abater o ânimo, conservar impassível como pedra, porque a fé não consente que a pessoa seja humilhada, mesmo diante da violência, da maldade do outro. Uma fé firme, inabalável. Assim, o servo sofredor pode enfrentar o inimigo, o adversário, sem medo. Se Deus é aquele que o auxilia, ninguém vai condená-lo, pois ele é fiel, àquele que lhe deu a missão a cumprir. Este texto faz refletir também sobre a paixão, humilhação, maldade sofrida por Jesus na flagelação e na cruz. O salmo responsorial é o Salmo 116, 114. 116, 115, 114. É uma ação de graças pela salvação e é do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 9. Andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. A vida que Deus tirou da morte foi-lhe restituída com a possibilidade de andar diante da face de Deus, na sua presença e comunhão com ele, no templo, fazendo e realizando assim a vontade divina. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. O salmista inicia com uma proclamação do amor de Deus, vivendo uma comunhão de coração com ele, enchendo o salmista de sentimentos de felicidade, visto que Javé Deus ouviu sua prece. Deus vem ao encontro do salmista, suscitando nele o amor que reage ao amor divino. Assim, o amor e gratidão se unem. A segunda estrofe é tirada do versículo 3 e 4. O salmista narra a sua angústia pessoal em forma de lamentação, mas mesmo assim na certeza de que não vem abandonado por Javé, Deus. Ele vinha invadido de angústia, tristezas, diante das ameaças dos inimigos. Mas neste momento, a fé dá um sentido maior, para que a pessoa não seja vencida pelo mal. E o salmista diz, então invoquei o Senhor. A partir deste momento, ele descreve a oração de súplica. Salvai, ó Senhor, minha vida. O salmista, saindo do exílio da Babilônia, se sente só e com necessidade da força divina para não ser vencido pelos desafios da reconstrução de sua vida e do povo de Israel. A terceira estrofe é tirada dos versículos 5 e 6. Vemos a profissão de fé do salmista. Deus não é o Deus do engano, ele é o Deus de misericórdia que sustenta o homem na fé. É o Deus da justiça, que deu aliança, a Torá, ao seu povo. Esse Deus que é fiel à aliança, que é bondade e misericórdia. Ele é um Deus de amor com paixão. É um Deus que defende os observantes dos mandamentos, a lei, a Torá. Estes são os humildes.
A certeza de que o salmista viveu, ele estava oprimido, e a ação divina, que veio ao socorro do humilde, observante da lei, salvou-o e libertou-o. A quarta estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. Deus é o Deus libertador, que livrou o salmista da morte. Ele vai continuar vivendo, não será morto pelos inimigos. Deus é consolador, que enxuga as lágrimas, os olhos, que livra o fiel da queda, livrando os pés do tropeço. Assim ele só pode andar diante de Deus, continuar vivendo, pois ele não morrerá nas mãos dos inimigos. A segunda leitura é tirada da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 18. Tiago quer corrigir um erro na compreensão das cartas de Paulo. Alguns cristãos acreditavam que bastava a fé para se salvar e deixavam de lado as obras de caridade. Tiago faz ver que uma fé sem obras de caridade é uma fé morta, não traz salvação. A fé tem que ter uma prática concreta para com o outro, o próximo. No exemplo citado, só desejar o bem e o sustento da pessoa não leva a nada. Devemos suprir as necessidades reais das pessoas que temos diante de nós. A fé sem obras de caridade é uma fé morta. Tiago termina com um grande desafio. Tu tens a fé, eu tenho a prática, as obras. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tem pessoas cuja fé só está na boca, não no coração. Uma fé assim não pode ser portadora de salvação. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 35. Podemos dividi-lo em partes. A primeira parte, quem é Jesus, versículo 27 a 30. Vemos o segredo messiânico. Não se pode dizer a ninguém sobre Jesus, sua messianidade. Segunda parte, versículo 31 ao versículo 32a. O anúncio da paixão de Jesus, sua morte e ressurreição. A terceira parte, versículo 32b ao versículo 33. A censura feita a Pedro, que quer impedir Jesus em sua paixão e morte. A quarta e última parte, versículos 34 a 35. Disposição para seguir Jesus no caminho, o caminho do discipulado. A primeira parte, versículo 27 a 30. Com esses versículos, iniciamos a segunda parte do Evangelho de São Marcos. A primeira parte do Evangelho de São Marcos inicia no capítulo 1, versículo 16 e vai até o capítulo 8, versículo 26. Jesus anda em torno do mar da Galileia. A segunda parte inicia aqui, capítulo 8, versículo 27 e vai até o capítulo 10, versículo 52. Jesus inicia a subida para Jerusalém, onde será morto e ressuscitará. No caminho, Jesus prepara os discípulos para o discipulado, para o apostolado e aquilo que vai acontecer em Jerusalém. A primeira parte do trecho do nosso Evangelho, que é 8, versículo 27 a 30. No caminho, Jesus faz duas perguntas. A primeira se refere àqueles que estão de fora. Quem diz os homens que eu sou? A resposta é positiva. Jesus é reconhecido na linha profética. O profeta é aquele que empresta a boca para que Deus fale por mediação dele. Então eles dizem, uns dizem que é João Batista. Eles erram. João Batista morreu e foi enterrado. Marcos capítulo 6, versículo 29. Dizem que Jesus é Elias, o pai dos profetas, que foi elevado ao céu numa carruagem de fogo, segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Dizem que é um dos profetas. Jesus está reconhecido como intermediário, um ser humano.
Mas Jesus não é profeta, ele é filho, criador do mundo, a glória do Pai, aquele que mantém o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2 a 3. Agora Jesus dirige a palavra aos de dentro, que fazem o caminho de proximidade e intimidade com Jesus. E pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro intervém. Ele tem o primado da fé e responde adiantando aos outros: tu és o Messias, isto é, o Cristo, descendente de Davi, herdeiro do trono. Mas se deve ter atenção. Que tipo de Messias é Jesus? Só se poderá responder no final do Evangelho. Ele é o Messias sofredor da cruz. Não se deve ainda dizer quem é Jesus, porque se pode enganar sobre essa messianidade de Jesus e pensar no Messias glorioso, poderoso, com a força dos exércitos, que vem para expulsar os romanos da terra de Israel. Jesus então impõe o segredo messiânico, proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Ainda não é a hora de falar e testemunhar Jesus como Messias. A segunda parte, versículo 31 a 32a. Jesus anuncia sua morte e ressurreição, revelando que tipo de Messias Jesus é. Jesus, o Filho do Homem, vai sofrer muito. Deverá ser rejeitado pelas autoridades de Israel, anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei. Eles vão conduzir Jesus à morte. E vão conduzir Jesus a uma morte de cruz, que é uma morte política. Né? Por isso ele depois será entregado na mão dos pagãos, dos romanos. Ser morto, voz passiva. Matarão a Jesus. Mas ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Jesus fala de modo aberto, sem esconder nada. A terceira cena, versículo 32b a versículo 33. O mesmo Pedro que professa agora a fé, né, se torna agora um impedimento para o projeto da salvação divina. Pedro rejeita que Jesus sofra, seja condenado à morte. Ele pensa no Messias glorioso, poderoso, e não no Messias sofredor da cruz. Agindo assim, Pedro age como tentador, Satanás, e não como alguém que se coloca no plano de salvação divino. Não pensa como Deus. Agora vem a quarta parte, versículo 34 e 35. Jesus expõe o seguimento. Inicia com um condicional. Se alguém me quer seguir. Se quiser. A pessoa é livre para segui-lo ou não. Mas quem fizer a escolha de seguir Jesus o caminho para Jerusalém tem uma exigência. Renuncie a si mesmo. Quem não é capaz de renunciar a si mesmo não pode ter disposição, nem pode seguir Jesus. A vida nossa é feita de renúncias e escolhas. Mas o que é renunciar a si mesmo? Jesus diz: renuncie a si mesmo quem perder a sua vida por causa da pessoa de Jesus, que se entrega a Jesus sem reservas e por causa da boa nova do Evangelho. Esta é a renúncia de si mesmo. Depois acrescenta: toma sua cruz. A cruz não é exigência, a cruz é consequência da renúncia. Ao renunciar, assumimos as consequências da renúncia, isto é, as cruzes do caminho. E termina: me siga. Agora, se está apto a seguir Jesus pelo caminho até Jerusalém. Aquele que não renuncia a si mesmo é aquele que quer salvar sua vida. Sem ter renúncias, sem cruzes, ele se perderá. Quem renunciar por causa de Jesus e do Evangelho, este salvará. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 35, 36, versículo 8. A igreja comungante diz: quão preciosa é vossa misericórdia, Senhor. Os filhos dos homens refugiam-se à sombra de vossas asas. Este salmo reflete sobre a malícia humana e a bondade divina. É do período do pré-exílio da Babilônia. Diante da Eucaristia,
vemos a presença de Jesus vivo, real, que revela a bondade, que revela a misericórdia divina, que ele sustentou na cruz e nos dá a vida pela ressurreição. E é esse Jesus que está presente e vivo na Eucaristia, esse Jesus que nós vamos comungar. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.